Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do ASP Talks. Estamos aqui com dois convidados queridos, o Dr. Otávio Calvé, que é conhecido de toda a nossa audiência, juiz do trabalho, com uma atuação acadêmica intensa, e também o Dr. Leonardo Aliaga Betti, que também é juiz do trabalho, além de uma atividade também como professor, fora da atividade jurisdicional. E nós vamos aqui fazer um rápido debate, uma rápida conversa a respeito de um tema que é um tema do momento, palpitante, que é a respeito da competência da Justiça do Trabalho. Então, eu já abro aqui para os convidados para que vocês nos digam, né? De fato, existe aí uma ameaça à competência da Justiça do Trabalho? Então, por favor, Dr. Calvé. Acho que a gente pode começar falando juntos, né? Podemos. Sim. Que bom que convergimos, né? A gente começa bem, né? Começamos na convergência. Não sei como vai acabar, mas vamos tentar. Não vamos nos estapear se houver divergência. Claro. Na verdade, a gente, né, tem a mesma visão do risco do que está acontecendo por conta dos novos entendimentos do Supremo, né, que assim, assustaram muito, né? A gente não imaginava que esse caminho fosse percorrido. Nós dois somos juízes há muitos anos, né? Eu 27, Leonardo 25. E assim, a casa caiu, né? Assim, o mundo está de cabeça para baixo, porque tudo que a gente vinha fazendo esses anos todos, de repente, não é assim que o Supremo vê. Está sob revisão, né? Exatamente. E assim, de uma forma geral, a gente não concorda com essa visão do Supremo, com esse caminho do Supremo, né? A gente discorda mais dos porquês e de como resolver isso, né? Que, a meu ver, é fazer um grande resgate da relação de trabalho. Deixar bem claro que é uma relação de trabalho para que a gente possa afirmar a nossa competência lá da Justiça do Trabalho, né? Particularmente eu concordo exatamente com a ideia de que a Justiça do Trabalho vem perdendo a sua competência, mas eu particularmente acredito que a relação de trabalho ela já vem bem definida. Nas nossas cabeças nós temos aí tranquilidade para definir o que é uma relação de trabalho, e me parece que o próprio Supremo Tribunal Federal também tem essa facilidade. O que, na minha opinião, acontece é que muitas das decisões do Supremo demonstram talvez um pouco de desconhecimento por falta de atuação, eventualmente, na área, né? E, ao mesmo tempo, uma influência, eu diria, talvez de ideias mais liberais do ponto de vista econômico. A gente tem visto aí muitas decisões de vários ministros, né? O ministro Barroso, o ministro Alexandre de Moraes, que acabam seguindo uma linha, né, do direito visto a partir da economia. E isso, ao meu ver, é muito preocupante, né? Porque o direito, acima de tudo, ele deve ser visto do ponto de vista da humanização das relações sociais. E quando nós deixamos de lado essa premissa, nós acabamos desconsiderando muito. Claro, quando a gente fala em humanização, né, eu sei que o professor Otávio tem essa preocupação também, de como os juízes do trabalho às vezes se veem como os salvadores, né, da pátria. Não é exatamente esse o sentido, mas evidentemente que dentre as premissas que embasam a posição que hoje o Supremo vem adotando, está também o fato de que, na visão dele, está havendo um excessivo protecionismo. Né? Isso a gente vê em várias passagens. Você sabe que uma vez eu tentei fazer uma pesquisa de utilização dos princípios nos julgamentos trabalhistas, né? Sim. E assim, se você colocar lá dignidade pessoa humana e valor social trabalho... o super trunfo. É o super trunfo. Para os antigos é o super trunfo. Agora, se você jogar desenvolvimento econômico, livre iniciativa, né, ordem econômica, enfim, esses valores que o Supremo julga, você praticamente não acha, né? Então, assim, isso faz a gente questionar não se a gente está certo ou errado em usar a dignidade pessoa humana e valor social trabalho. Claro que estamos certos. Talvez a questão seja de calibração, de medida. Da mesma forma que a gente acha, né? E aí eu acho que a gente tem também convergência nisso, que o Supremo está calibrando demais para o outro lado agora. Né? Exatamente. Esse que é o problema. É o que parece, né? Assim, por isso que na minha visão, é um jogo de ação e reação. Né?
E eu fico muito preocupado, porque assim, quem vai pagar essa conta não vai ser nem você nem eu. É o trabalhador. É o trabalhador. É o trabalhador, na verdade, é o mercado de trabalho. Exatamente. É o sistema, né, todo como um todo construído. E convenhamos, a advocacia, porque neste momento a advocacia está vivendo uma manifesta insegurança jurídica. Claro. Imaginem, essas reclamações que têm sido acolhidas no Supremo, elas só vêm depois de anos de tramitação de um processo na Justiça do Trabalho, discutindo se há ou não vínculo, etc., para depois, né, em algumas dessas reclamações, o processo voltar a estaca zero. Exato. Então, todo aquele trabalho perdido e, evidentemente, que a advocacia acaba sofrendo as consequências. E uma enorme insegurança jurídica com sinal trocado, né? Exato. Acaba sendo isso. Mas eu não acho que seja desconhecimento de direito do trabalho pelo Supremo. Eu não acho. Eu acho que é visão de mundo, né? Assim, e o julgamento no Supremo, ele é muito mais impregnado, digamos assim, de visões de mundo, de ideologia também, né? Porque é uma corte constitucional do que nós lá, técnicos, né? no primeiro grau, no segundo grau da Justiça do Trabalho. Então, assim, o que me preocupa, e por isso eu acho que a gente podia avançar na legislação, é esse resgate do conceito de relação de trabalho, porque as ferramentas que nós temos hoje, para nós, especialistas, técnicos da área trabalhista, para a gente é suficiente. Mas talvez para eles e para a sociedade como um todo não. Porque, por exemplo, a gente viu decisão do STJ há pouco tempo, em conflito de competência, dizendo que trabalho autônomo é relação civil. Exato. Trabalho é relação civil, mas aí, basicamente. Eu não sei se não está havendo aí uma reação também, porque veja, nós temos várias leis recentes que cuidaram de tentar separar, né, um pouco o vínculo de emprego o tradicional previsto na CLT das outras espécies de relação de trabalho, né? Então tivemos o caso do salão parceiro, que ele diz com todas as letras, na verdade ele não diz com todas as letras, mas ele traz todos os elementos da relação de emprego, mas fala que não é relação de emprego por opção legislativa. Sindical do cabeleireiro. Isso, é interessante, né? Mas nesse aspecto eu achei a lei muito interessante, porque assim, ela quis fazer algo que não é o vínculo de emprego tradicional, mas eu não quero tirar do campo das relações trabalhistas, tanto que eu coloco o sindicato lá fazendo a sua intervenção. É a típica para a subordinação dos italianos. Que é uma coisa que já na Espanha aconteceu, Portugal, na Itália. Então, assim, o que está acontecendo eu acho muito equivocado aqui no Brasil, é tirar essa para-subordinação, esse meio termo, das relações de trabalho, é o que está acontecendo. Ou da Justiça do Trabalho. E aí, como consequência, já que não é relação de trabalho, sai da Justiça do Trabalho. Porque, veja, até mesmo essa ideia de que a relação comercial, a relação entre o representante comercial e a empresa é de natureza comercial, eu tenho minhas dúvidas. Não, eu tenho certeza de que não é comercial. Porque, assim, uma coisa é o trabalho, é a relação do fornecedor de produtos e serviços com o cliente. Essa é de natureza comercial. O agente que entra lá no meio para intermediar essa relação... que vive do trabalho. Veja, e nem precisa reconhecer vínculo para dar proteção para esse Exatamente. A lei 4886 já tem. E se você for ver ali, os mesmos... Na verdade, seguem mais ou menos na mesma linha do que do vínculo. Tem a previsão do aviso prévio, tem lá um 12avos de indenização. Exatamente. Se você for colocar na balança, muitas vezes é mais onerosa, dependendo do volume de negócios do que... Então, assim, agora, eu não vejo por que a Justiça do Trabalho não teria competência para analisar se esses requisitos legais estão ou não preenchidos e, eventualmente, entendendo que estão preenchidos, verificar se foi cumprida a lei. Então, aí eu acho que entra uma outra camada da discussão, né, Leonardo? Porque, assim, o que a gente estava acostumado a fazer? A gente nunca deu importância ao elemento volitivo. Se você quis ou não quis aquela relação, se foi isso que você queria pactuar ou não. Isso para a gente sempre foi relevante. A gente sempre tratou a questão de um ponto de vista objetivo. Então, os requisitos da relação de emprego, pouco importa o que você quis ou não quis fazer, pouco importa se houve vício de consentimento ou não. Mas porque a lei sempre... Então, a nossa interpretação... Isso, a gente sempre interpretou que os requisitos da relação de emprego são de ordem pública. Estão presentes, não é só o interesse dos particulares, há o interesse público do reconhecimento do vínculo. E a gente viveu fazendo isso, né? Agora o Supremo, e é isso que causou todo nesse espanto, ele falou, não é assim não. Você pode escolher. Se a sua escolha não estiver viciada,
a sua escolha é válida. Então, para você poder ser empregado e desconstituir essa relação que você pactuou, você tem que provar que houve vício de consentimento. Exato. E aí o que está acontecendo? E aí eu acho que a advocacia também ainda não percebeu. Nas reclamações trabalhistas, nem se alega vício de consentimento. Só se alega o requisito objetivo. Requisitos. Né? Mas isso, na verdade, eu acho que a advocacia certamente vai ter se que adaptar, se adaptar. né? Claro. Isso a gente sabe que vai acontecer. Mas, de fato, quando nós paramos para pensar, nós vamos ver que é mais do mesmo. Ou seja, é a visão liberal do Supremo, também do ponto de vista da pactuação, no momento da contratação. Porque nós sabemos que num mundo em que um vínculo de emprego é mais custoso para o tomador do serviço do que uma relação autônoma, é claro que ele vai se valer de uma certa imposição que ele faz no momento da assinatura daquele contrato. De fato, E nós sabemos que num país de desempregados aquilo ou nada. Então o trabalhador ele vai se submeter. E ele vai se submeter num contexto em que, em tese, não há propriamente um vício na formação desse negócio jurídico. E aí você vai cair na mão de um juiz cível. E aí a gente pode até falar, evidentemente que o juiz do trabalho não é melhor do que o juiz civil e vice-versa. Nem mais bonzinho, né? Nem mais bonzinho. Tem que tirar essa ideia de que somos justiceiros e sem dúvida não é alguma, isso, mas somos nós técnicos. sabemos que na hora de aplicar as regras, o juiz civil ele é um pouco mais atento à forma. Então, se a relação é civil comercial, ele vai aplicar essa principiologia para analisar o caso. Né? E ele vai partir de um pressuposto de que, peraí, é um agente, é o 104 do Código Civil, é um agente capaz, o objeto é lícito, aliás, o Supremo bate muito. Na sua cabeça, foi coagido, há um vício de consentimento, não há. Então, aí nem chega a discutir vínculo. Mas eu gostaria de fazer uma defesa aqui da Justiça do Trabalho. Eu acho que tem sim casos em que há lá o Robin Hood em ação, né, aquela coisa de fazer a justiça social além com um ativismo exacerbado. Eu concordo que há sim, existem exemplos dessa situação, mas eu gostaria de fazer uma defesa aqui. Porque muitas vezes a gente fala, porque isso é uma reação ao que a Justiça do Trabalho está fazendo. Mas erros na interpretação da lei, excesso de... Sim. Eu acho que as outras justiças, por exemplo, até nós participamos do evento e o professor Otávio falou, o doutor Otávio falou, porque se você entra com uma ação na Justiça do Trabalho, você já tem como saber se você vai ganhar ou perder por conta do magistrado. De acordo com quem cai, né? Olha, eu comecei na minha profissão no tributário. O tributário também é assim, sempre foi. É uma linha. Então, isso acontece em outras áreas mas você também. Sabe que eu acho que tem... Vou dar duas observações. Eu acho que nisso, talvez a gente seja mais... conhecido por mais isso, visado. ou tenha mais visado. Eu acho por que a isso, Justiça do Trabalho é muito visada. Porque a nossa matéria é muita questão fática. Depende do que você ouve ali, das testemunhas e tal. Exato. Então, assim, quantas vezes você fez instrução e você chega no final e fala, poxa, eu posso dar um vínculo, eu posso não dar. Você fica em dúvida, né? Elemento pros e na dois, dúvida entendeu? você acaba concedendo. E aí entra o princípio, né? Pois Indúbio pro mísero, aí, né? pois Enfim. E outra coisa que eu queria observar também é o seguinte, assim, a nossa regra geral, como um país de desigualdade extrema, a gente ter a grande massa de trabalhadores com dificuldade de fazer escolhas. Isso é fato. Só que nesse balaio, a gente coloca também quem tem total capacidade de fazer escolhas. Eu já peguei reclamação trabalhista de vínculo de emprego, de PJ, de PJização, do presidente da empresa. Ganhava 70 mil por mês e bônus de 1 milhão por ano. Veio me pedir vínculo de emprego de 15 anos. E aí ele era americano ainda, veio para o Brasil para isso. Eu falei, mas o senhor sabia? Por que você não pediu carteira de trabalho? Como é que é lá nos Estados Unidos? Pergunta para ele. Ele falou assim, lá é assim. Ele falou o seguinte na audiência, eu não sabia que existia CTPS. Presidente de uma empresa há 15 anos no Brasil. Eu falei, bom, então todos os empregados da empresa que o senhor presidiu não tem carteira. Registro. Não, todos com carteira assinada. Aí você fala assim, esse que é o problema, né? A gente pega às vezes uma minoria que mostra absurdos que acabam no rolo compressor pegando. Por isso que eu acho que aquela frase, né? O anormal é o rabo abanar o cachorro, não é isso que a gente viu? Ao contrário, né? Então, veja, quando vem uma decisão reconhecendo um vínculo desse, dá 15 milhões, 10 aí milhões. Os comentários, pode ver os comentários ali nas redes sociais. Justiça do trabalho é assim, é uma em 1 milhão. Eu estou concordando contigo, exatamente. Eu penso exatamente assim. Veja, eu já particularmente acho que o componente ideológico interfere muito na visão que se tem da justiça do trabalho, do juiz do trabalho, e é o componente ideológico de quem
enxerga, de quem vê, não de quem está dentro do sistema. Por quê? Porque a relação de trabalho, ela envolve sempre aquele conflito de interesses, capital-trabalho, capital-trabalho. E o direito do trabalho é, por excelência, o único dos ramos do direito que tem a pretensão de regular esse conflito. De fazer essa mediação. E tendo essa pretensão, ela está naturalmente mais exposta aos ataques de quem tem uma visão de a nossa área diferente. é pólvora, né? Ah, sem dúvida. Mas eu acho que a gente pode criar um caminho de meio termo, né? Porque a gente tem que saber separar o joio do trigo. A gente tem que saber para quem é a proteção trabalhista. Não é para todo mundo. E eu acho que talvez aí a gente tenha a proteção se equivocado. seletista, talvez. A proteção seletista não é para todo mundo. Então, assim, quando você pega um sujeito que, poxa, tem capacidade de escolha, tem capacidade econômica, não está naquela classificação de hipossuficiente que vai fazer um vínculo, só vai assinar qualquer contrato porque está passando fome, porque tem necessidade, o poder de escolha dessa pessoa tem que ser respeitado. Então, talvez o que a gente precise é calibrar a limitação na autonomia da vontade. Aonde a gente tem que ser, como sempre fomos no clássico, e a partir de que ponto a gente tem que olhar diferente. Eu participei do grupo pesquisa da USP, você também participa de outro na USP, né? E no meu grupo pesquisa, uma das coisas que a gente está pesquisando é justamente isso. Qual é essa calibragem? A partir de que momento eu posso olhar para uma pessoa e falar, não, esse cara aí, ele... Por que presumir que a escolha dele é inválida? Quanto ele ganha por mês? Qual é a vida dele? Qual é o patrimônio dele? Né? Qual é a capacidade dele de ter trabalho, de conseguir contratos? O problema é o subjetivismo dessa interpretação. Então, isso que me preocupa muito. E aí o que é um bom patrimônio para te dar liberdade para tomar essa decisão? Mas é o mesmo subjetivismo de falar o que é hipossuficiente. Que hoje a gente fala que é tudo. Tecnicamente. Entendeu? A gente fala que é tudo hipossuficiente. Mas o hipersuficiente também pode ser empregado e também, né? Então, não muda. É isso que eu acho. Quando a gente fala da reforma trabalhista, normalmente a gente só fala mal da reforma. Eu acho que a reforma teve muita coisa ruim, mas também teve muitas virtudes. E uma das virtudes foi fazer esse alerta. Eu falei, olha, eu nem acho que ela fez com os melhores requisitos. Pois é. Pelo contrário. Eu não concordo com os requisitos. Foi péssimo. Mas ela fez o alerta. Olha, a partir de um determinado ponto, certos empregados têm mais capacidade de escolha. Os critérios que ela elegeu, para mim, foram péssimos. Pudesse mesmo, né? Eu já tenho uma visão. Agora a gente vai divergir um pouco. Por quê? Eu acho que quando nós partimos do pressuposto de que ele ganha, sei lá, o dobro do teto da Previdência, 15, 16, 17 mil. Eu não concordo com os critérios. Isso cria uma igualdade ao ponto dele ter liberdade de contratação. Eu já penso, se quem ganha 15 mil, 16 mil tem esse nível de liberdade, imagine quem tem condições de pagar para alguém, trabalhar para si, 16 mil. Qual é o nível de liberdade, qual é, de fato, o poderio econômico para se sobrepor. Como eu falei, o critério então, também o critério não concordo. é ruim. O critério é ruim. A gente poderia criar critérios novos. Não é fácil mesmo. Mas, assim, a necessidade de reconhecer que tem gente diferente, ainda que seja minoria, é importante. Não, claro. Na verdade, sejamos honestos. Me parece que é essa linha que o Supremo está querendo adotar. Pois é. Eu acho que está definindo em várias das decisões. A própria decisão com relação ao escritório de advocacia. Isso, ele parte do pressuposto. Isso, que seriam altos empregados. Só que é muito complicado isso, porque eu acho que não é isso que define na relação de emprego. Não é só isso. Na verdade, não é isso. Pelo seguinte, quando nós formos aplicar, e o juiz não é um escravo da literalidade da lei, mas o que a CLT exige para a caracterização do vínculo? Os 5 elementos que a gente conhece muito bem. E em nenhum deles está a capacidade intelectiva ou econômica do sujeito prestador de serviço. Exato. E há uma discussão até se a subordinação está literalmente indicada ali. Fala independência econômica. Mas aí eu vou fazer uma defesa, porque o artigo 6º, quando foi modificado em 2011 para os trabalhadores por telemáticos, lá no parágrafo único fala que os meios telemáticos de controle para fins de subordinação jurídica. Aí ele adotou expressamente a expressão, é verdade. Então, é verdade. E a subordinação jurídica, no fundo, é uma escolha. Eu disponibilizo a minha energia através dando poder ao empregador para me comandar. É um pacto que se faz, né? A subordinação jurídica, ela é combinada. É uma forma de você trabalhar.
Então, aí que vem a grande questão. Independentemente do valor do salário, eu posso combinar trabalhar de forma subordinada. Exato. Mas então, aí que eu acho que tem a confusão. A gente não pode confundir hipossuficiência por dependência econômica com pacto de trabalho subordinado. São duas coisas diferentes. Por exemplo, nós que somos juízes, somos professores. A minha carteira assinada lá numa faculdade, eu não tenho nenhuma hipossuficiência, não tenho nenhuma dependência econômica. O salário da faculdade não resolve a minha vida. Muita coisa, mas eu sou subordinado. Isso, e você tocou num exemplo interessante. Mas nem sempre essa opção ela é livre, né? Exato. Eu me sinto, eu que sou juiz do trabalho na universidade em que eu sou registrado como empregado, eu vejo nitidamente que em determinadas situações existem regras que eu poderia questionar. É o poder diretivo. E eu me submeto. E nem por isso eu deixo de ser por outro lado, empregado pelo tanto que eu ganho. Por outro lado, eu tenho certeza que você pode decidir se vai tirar 1 hora de intervalo ou 30 minutos. Ah, sim, em outra medida, sim. Então é aí que está o X da questão. O X da questão é a calibragem do limite da autonomia da vontade, dentro da relação de emprego e para nem ser empregado. Esse, para mim, é o X da questão. Mas vocês não acham que, por exemplo, quando essas decisões que estão sendo proferidas recentemente sobre essa matéria, que é como se estivesse separando tudo que não é relação de emprego, vai para a Justiça do Trabalho. Porque no primeiro momento fala, a Constituição não elegeu como única forma de prestação de serviço a relação de emprego. Então, tudo que não for relação de emprego vai para a Justiça Comum. Então, que parece que esse que é o caminho que está sendo adotado. Isso, que é uma visão que ignora a emenda 45 de 2004. Agora, quando o STF, ou enfim, o STJ vai por esse caminho, porque as decisões dos tribunais superiores impõem pautas de conduta, né? Qual o recado que é dado para o empregador, para o tomador dessa mão de obra, ou liberou geral, vamos agora pejotizar, Acho que o recado que está sendo dado qual é o recado? Mas então, qual é o recado que vocês acham? Eu concordo contigo. Vamos divergir. Nesse momento ainda não dá para achar que liberou geral. Para lacrar, né? Ainda não dá, não. Eu diria o seguinte, se a pessoa tem nível superior e ganha uma boa contraprestação, é bem provável a segurança que está muito forte forte de fazer PJ, de fazer autônomo, etc. Agora, fora isso, eu ainda acho que... Porque se você fizer uma análise de todas as reclamações e fizer um compilado, uma comparação, você ainda não tem a questão totalmente pacificada. Você tem julgados do STF mandando para a Justiça Comum, você tem julgados só mandando julgar de novo, provavelmente pela improcedência, né? Porque para julgar de novo, acho que só vai ter outro resultado. Eu não consigo imaginar. Porque já deu o caminho das pedras. Vou dar o vínculo, né? Mas por outros fundamentos. Senão ele vai caçar de novo a decisão e falar, tá errado, né? Então, assim, o Supremo, ele ainda não chegou à conclusão definitiva de que não é da nossa competência, analisando as reclamações constitucionais. Com exceção de uma ou outra que mandou para a Justiça Comum e já acabou definindo. E a gente poderia tirar esse padrão hoje. Altos trabalhadores, profissionais liberais com capacidade intelectual visível e com padrão remuneratório diferente do padrão brasileiro, né? Porque também, vamos ser sinceros, o usuário da Justiça do Trabalho médio não ganha 3 salários mínimos. São pouquíssimos os altos empregados. E olha, você que judica numa capital, eu judico no interior, aqui em Mogi das Cruzes. São pouquíssimos empregados que ganham... Capital do Rio é a mesma coisa. 2 vezes o teto. Eu faço assim, eu pego a pauta e eu vou anotando os valores de salários, porque eu gosto de ter essa visão de mundo, né? 90% não passa de 3 salários na capital do Rio. Entendeu? Então, assim, aí eu também, outra coisa que eu questiono, a gente debate, mas cadê esse pessoal que ganha bem? Não está na Justiça do Trabalho. Eles não usam a gente para resolver os seus problemas ou não existem. Ou raramente, quando a coisa deu ruim ali, ele até tem coragem de ir numa justiça, né? Ou, não, normalmente quando ele não tem mais perspectiva. Não tem mais perspectiva. Porque existe essa lenda urbana de que ele vai ficar queimado no mercado, né? Mas não é lenda urbana. Isso reza a lenda, que não é bem uma lenda, mas... por aí. É muita coisa, na verdade, né? Assim, se a gente for né, tirando aí o novelo, a gente passa por várias questões. A gente chegou agora num ponto que é método de solução dos conflitos, né? A Justiça do Trabalho talvez não seja amigável para esses trabalhadores, por algum motivo, que a gente não alcança. Qual é esse motivo?
Aí talvez eu acho que tem a questão da ideologia. A ideologia. Sim. Aí que eu me acho vem que à cabeça entra, é a porque ideologia. normalmente causa, né? Eu imagino que o magistrado olha ali aquele salário e fala, não precisa da proteção social, eu costumo né? brincar com os alunos que é um princípio, que é o princípio da inveja, né? Sim, eu já vi reclamação trabalhista que eu olhei e falei, o quê? Ele ganha 3 vezes mais que eu. Ainda E tá querendo 13º, Bom, mas eu espero que vocês dois, como magistrados, não tenham medo também de continuar exercendo. Eu digo medo porque eu já ouvi falar aí de alguns, né, em off, de alguns magistrados que eles sentem até receio, né, de olhar agora o fato, pega o conjunto fático probatório e fala, bom, aqui tá na cara que isso aqui é uma fraude daquela mais... enfim, não tem como sustentar descarado. essa contratação, mas se eu dependendo do que eu decido aqui, eu corro o risco de ter uma decisão caçada, né? Isso precisa ter coragem agora para ser magistrado. Caçada a decisão, não. A última do Supremo, ele mandou ofício para o CNJ para eventual punição dos magistrados que não estão seguindo os entendimentos dele. Isso, sim, é perigosíssimo para o Estado democrático de direito. Exato. Né? Isso é muito perigoso. Então, assim, vamos ver onde é que essa história toda vai acabar, né? Eu, pessoalmente, não tenho receio nenhum. Não mudou nada. Semana passada eu reconheci um Você fala, meu Deus, né? Daqui a 6 meses volta, né? Mas você sabe que uma coisa, a minha atuação em uma coisa ela foi impactada por essas decisões do Supremo. Eu passei a inserir nas instruções, a despeito de uma possível ampliação do objeto que talvez estaria fora das minhas possibilidades, pelo 141 e o 492 do CPC, eu passei a me preocupar mais com o elemento volitivo no ato da contratação. Desde que esteja legado. Do tipo, óbvio, né? Exato, essa é a primeira premissa, essa é a premissa maior. Eu falei, caramba, eu não posso não ver tem como questionar. Porque não alegou vice-consentimento. Exato. Então eu não posso entrar nessa história. Não pode, porque é muito... realmente... Aí pelas decisões do Supremo é improcedência. Vai ser pela improcedência, exatamente. Aí eu não tenho o que fazer. Exatamente. E, de fato, né, no momento da instrução, essa atenção para que daí, na hora de julgar, deixar bem claro o distinguishing. Que isso sim tem sido uma preocupação. Mas fora isso, nos mantemos na coragem. E assim, acho que juiz que não tem coragem de julgar não deve pelo que acha que é correto, com suporte no ordenamento jurídico, né? Aí está na hora realmente de pedir as contas. Abandonar. Né? Se afastar, enfim. Pois Sobral Pinto dizia que a advocacia não é uma profissão para covardes, eu diria a vocês agora. A magistratura também não. Ainda mais nesse momento que vivemos de redefinição, né? Acho que de reacomodação de todas esses pesos, né, enfim, esse lobby ou porque nós sabemos que tem muito lobby também, né, dos grandes interesses tem de todos os lados, todos os lados, né, e muitas tem alguns lendas, que inclusive né? São até meio teratológicos. Eu lembro de um, por exemplo, que diz respeito ao contrato de trabalho intermitente não se aplicar para os aeronautas. Esse, para mim, foi o lobby mais... Tem lei própria, né? Não tem lei própria. Né? Eu falei, bom, então... E eu, como fiz a minha dissertação de mestrado no contrato de trabalho intermitente, eu fui a fundo estudar, né? Falei, bom, eu vou defender aqui a ideia, então, de que quem tem legislação própria não pode ser intermitente. E aí você acha inúmeros. Empregado doméstico não pode ser, vigilante... Claro. Todos, né? Porque aí depende do tipo de atividade e quem organiza essa atividade produtiva é que define qual modelo que ele vai usar, desde que seguindo... mas isso é a forma lei, como né? o lobby mal desenvolvido, desempenhado, gera distorções jurídicas também, né? É verdade. E, na verdade, o lobby é sempre um mal. Vamos partir desse pressuposto, porque não tem que ter os interesses. Mas a gente sabe que ele existe. Assim, depende, claro. Eu acho que já que existe, é outra coisa que a gente tinha que regulamentar. Como é que isso Pois deve acontecer, Poderíamos transparência, abertura, né? Mas pra gente saber de onde vem, o que está acontecendo, né? É verdade. Bom, agradeço muito a presença de vocês dois. Foi um bate-papo rápido, né? Espero que vocês voltem à nossa casa para, de repente, abordarmos outros temas. E Dr. Leonardo, Dr. Otávio, fica aqui o agradecimento da ASP do Cultural e espero que os nossos ouvintes aproveitem esse bate-papo e até a próxima. Muito obrigada.